Olá, pessoal. Vamos finalizar então essa apostila, esse conteúdo que a gente está falando das recomendações principais do atleta. Finalizando então com a recomendação hídrica. E aí eu já quero destacar o que eu sempre falo para vocês: as recomendações não são iguais para todos, né? Então a recomendação hídrica também vai ter ali particularidades com o atleta. Lembrando que nem todo atleta tem a mesma intensidade de treino, então a recomendação hídrica vai ser de acordo com o tipo de atividade física, também com a modalidade esportiva, se ele já está mais adaptado ou menos adaptado para aquela modalidade esportiva, até com altitude, né? Clima. Então, outra questão importante também é a idade, né? Que a gente tem uma tendência a ressecamento e desidratação com o passar da idade. Então, é importante lembrar sempre dessa questão de recomendação hídrica prévia antes de começar a atividade física e ver se seu atleta não está emagrecendo muito após eh, sequência de treinamentos ou a prova em si, né? A sequência de prova-alvo. Então, nesse sentido, gente, quando a gente fala da recomendação, sempre começando com a água, né? Água, água, água. Depois a gente pensa em outras situações. Tem já literatura trazendo até benefício da hidratação com o leite, tá? Pesquisa bem bacana também falando sobre o leite também ajudar na hidratação. Até porque a gente sabe que boa parte do leite, né, é água mesmo. Então, é, a água sempre, e a gente também pensa que sai muito mais barato a água do que repositores, né? O esvaziamento gástrico é rápido, então também já vai repondo essa hidratação de forma bem rápida. E pensando que para exercícios muito extenuantes, prolongados, né, ou seguidos, sequências de várias modalidades de exercício, aí sim a gente utilizar junto mais sódio, potássio e até equilibrar com a suplementação o carboidrato, como a gente falou, né? Além disso, então, é, não deixar para tomar o líquido, a água, só depois que acabar o treino, né? Que é o erro mais comum do atleta, né? Ele, tipo, principalmente quando envolve velocidade, então não quer parar para tomar água, não quer deixar para tomar água no final. Só que a gente já viu que a desidratação leva a uma piora da performance e acelera o processo de fadiga. Então, é interessante ter a hidratação adequada já na véspera do evento competitivo, né, do treino, por exemplo, meia hora antes, já ir bebendo bastante água, uma hora, 30 minutos antes, durante e após, né? Então, esse volume de água vai ser de acordo com as taxas de sudorese, então, por isso, da importância de pesar o atleta antes e depois, tá? Então, meu atleta vai fazer um treino de ciclismo e ele vai pedalar 60 quilômetros. Então, é interessante ter o peso do atleta antes dele começar esses 60 quilômetros e depois desses 60 quilômetros, porque dá diferença, gente. Às vezes dá até 2 quilos de diferença em um treino. Então, recomendação aqui, 2 horas antes do exercício, pelo menos ali em torno de 250 ml, mas eu acho pouco, particularmente, para 2 horas. Normalmente eu utilizo essa 250 ml em 30 minutos, em 45 minutos, com 200 e poucos ml de água, para já estar mais hidratado próximo da atividade física. Claro que é bom ter esse espaço também para poder a pessoa ter tempo de urinar antes, né? Fazer xixi antes e não ter vontade de ir ao banheiro durante o treino. Durante o exercício, pelo menos um pouco de água no começo, né? E depois a cada 15 ou 20 minutos é importante ter hidratação, continuar ingerindo água até ter, né, uma boa sensação já de hidratação. Então, se a pessoa acabou o treino, bebeu água, mas ela ainda sente que está com a boca seca, né, está com muita sede, ela não se hidratou completamente. Então, ainda vai ser importante, às vezes, continuar essa hidratação por mais de uma hora até 2 horas depois que terminou o treino. Os repositores hidroeletrolíticos são muito bem-vindos, né? Os eletrólitos, principalmente sódio e potássio, e também vai ter um pouco de cloro. Então,
é importante para evitar a hiponatremia, né, que é a baixa desse potássio, tá? Então, essa baixa de sódio e a baixa de potássio no sangue para manter a osmolaridade plasmática. Então, normalmente, se a pessoa só ingere água também, mas ela transpira muito e o gel normalmente já tem um pouco de sódio, já tem um pouquinho de potássio, muito dos suplementos já tem, mas se não for o caso, aí o que que a pessoa vai sentir? Muita dor de cabeça, náusea, até convulsão, né? Então, são aquelas pessoas que a gente vê na TV, assim, né? Chegando, desmaiando, por exemplo, de um treino, de uma corrida, de uma maratona, né? É porque normalmente não teve a reposição adequada de líquidos e de eletrólitos. E aí, nessa reposição também a gente tem que pensar na hiponatremia, né, nessa baixa desse sódio, e por isso as bebidas já vêm com isso, né, já vêm com carboidrato, já vêm com sódio, que são, né, os famosos aí com repositores, os isotônicos, né? Então, aumenta o isotônico, ele auxilia, por ter sódio, ele auxilia na melhor absorção de água, né, que a gente até viu isso de forma recente na fisiopatologia. Então, o que que acontece? Tem mais transporte de água na mucosa, lá dos enterócitos, nas células intestinais, que ele também é um transporte de sódio nos mesmos enterócitos, né? Então, eu tenho esse mesmo transporte de glicose na mucosa do enterócito que está ali acoplado com o transporte de sódio. Então, aumenta a absorção de água, né? Melhora a absorção de água, principalmente na presença da glicose, para as células intestinais. Então, durante e após o exercício, tá? Então é interessante é, já associar também com a reposição do carboidrato durante o exercício e depois vai ter a refeição, né, do pós-treino também. Então isso já propicia para aumentar também a reposição, vamos dizer assim, a entrada, né? Permitir a entrada desse sódio e da água nos enterócitos. As bebidas esportivas, os isotônicos da vida, eles podem sim ser considerados, tá? Hoje em dia as pessoas estão tomando como se fosse água, como se fosse um suquinho, mas não é assim, né? Então, só quando a pessoa tem uma perda mesmo expressiva, e é interessante por causa do esvaziamento gástrico, que é mais facilitado, né? São líquidos de baixo teor calórico, quando é com menos açúcar. Alguns não, né? Alguns têm muito açúcar. Isoosmótico, que devem ser considerados, né? Ou seja, a mesma osmolaridade do plasma, tá? Então, isso é interessante para a absorção intestinal ser mais otimizada. Então, quando é muito hipertônico, aí vai favorecer a vinda da água para o lúmen, né, intestinal, para o intestino e acaba propiciando a diarreia, né? A temperatura também é ideal, né? Não ficar muito gelada, a gente não trabalhar com muitos extremos e nem quente também, que também dá desconforto para o atleta, normalmente eles não gostam, e também por causa do esvaziamento gástrico e respeitar essa questão de preferências pessoais, né? A intensidade de acidez, sensação de sede, né? Tudo isso é muito pessoal, tá? É, mas é importante insistir que tem essa reposição dos eletrólitos. Pode ser como uma bebida esportiva já diluída, ou no pó que a pessoa vá diluir depois. E aí, o diluir depois, e levar, né, numa garrafinha no treino, assim, mas ela ter que fazer esse preparo da diluição, é bacana que ela pode diluir até numa água de coco também, então fica bem legal. E em casa tem gente que gosta de diluir, quando chega, né, do treino, com uma água com gás. Também é legal porque também ameniza essa questão da sensação de sede. Os atletas costumam gostar bastante dessa forma. Então, aqui eu estou colocando essas opções mais conhecidas, né? Então, são repositores hidroeletrolíticos, o do meio, que é o líquids, você tem que colocar esse sachêzinho no volume de água, né? Então você tem que diluir, e isso permite você levar em garrafinhas. Não, os ciclistas também usam muito. Não é para abrir direto, né? Você tem que fazer a diluição. E os outros já têm a diluição pronta ali, que já está nesse volume dessa garrafa, né?
Gatorade, Powerade e todos os outros, eles vão ter bastante açúcar, porque é essa glicose, que é interessante para o atleta ter a reposição do carboidrato também, né? Aqui mais uma opção, esse daqui é, vamos dizer que seja mais natural, né? Com menos aditivos, menos açúcar também, tem bem menos caloria e carboidrato, e que as outras versões, tá? A lista de ingredientes dele é uma lista de ingredientes bem interessante. Então, imagina, 30 calorias para 500 ml, né? É bastante pouca, né? Bastante, bem leve mesmo, bem light, né? Bem low carb, vamos dizer assim. Só que não dá para a pessoa usar só isso. Então, ela também tem que suplementar, tem que comer, né? É legal para ela repor a hidratação. E é isso. É, espero vê-los na próxima apostila e a gente vai dando continuidade. Tchau, tchau.